Bem-vindo a mais um vídeo aqui que nós do Centro de Estudos Imago Dei preparamos para você. Eu me chamo Vinícius e iniciaremos com essa aula a análise de cada um dos pecados capitais e como as 7 palavras de Jesus na cruz proclamam a vitória sobre esses vícios. Só para você ter acesso a essa formação, acho que a gente já merece a sua inscrição no nosso canal, não é mesmo? Então, nos dê essa força, se inscreva aqui, ative as notificações para você não perder todo o conteúdo que nós temos preparado com muito carinho para você. O like dessa vez eu vou deixar para pedir no final, caso você goste desse conteúdo, tá bom? Combinado? Então vamos lá seguir para a nossa segunda parte. Só para relembrar, no primeiro conjunto de formações, aquelas 8 primeiras aulas, nós falamos sobre a origem do homem, a história do homem e o destino do homem. Quem estuda a teologia do corpo percebeu assim que, poxa, deu certo resumão sobre a TDC? Sim, nós demos um certo resumo sobre a teologia do corpo, não abordando especificamente as terminologias que São João Paulo II utiliza, mas nós pegamos a ideia central. A teologia do corpo visa responder quem é o homem e o que ele precisa fazer para ser feliz. Então, identidade e vocação. Nosso curso aqui vai falar sobre a identidade do homem, mais especificamente aquilo que impede o homem de viver a sua identidade, os vícios ou os pecados capitais e como nós podemos viver segundo o plano de Deus, ou seja, baseando-se na cruz, baseando-se nas palavras de Cristo, no alto da cruz, nós podemos resgatar a nossa humanidade, porque o Senhor morreu por nós e assim abriu o céu de novo a nós, tá bem? Então, para a gente dar uma breve recapitulação, nós vamos recordar aqui um pouco sobre a filáusia. Dessa vez, eu quero fazer uso das palavras de São Máximo Confessor. Da onde que eu tirei esse texto de São Máximo Confessor? Desse livro aqui, Um Olhar que Cura, do Padre Paulo Ricardo, um dos livros que é bibliografia básica aqui do nosso curso. Lá na página número 42, ele diz o seguinte: muito cuidado com o amor próprio, a filáusia, mãe de todos os vícios, e que é o amor irracional pelo próprio corpo. Indubitavelmente, dele nascem os 3 primeiros pensamentos passionais fundamentais: a gula, a avareza e a vanglória, que têm origem nas exigências necessárias do corpo. Por eles nasce toda a série de vícios. É preciso, portanto, como se disse, ter cuidado com este amor próprio, a filáusia, e combatê-lo com muita sobriedade. Destruído ele, são destruídos todos os pensamentos, as doenças espirituais que dele provêm. Então aqui para São Máximo Confessor, ele vai dizer o seguinte: a gula, a avareza e a vanglória, elas são esse tripé dos pecados capitais e que vão derivar outros. Nós não vamos aprofundar sobre isso porque a nossa linha de atuação vai ser analisar cada um dos 7 pecados capitais e depois a aplicação das palavras de Cristo na cruz, baseando-se na reflexão de Dom Tonchim, tá? Só para você saber, esse trecho foi tirado do livro Centúrias sobre a Caridade, de São Máximo Confessor. Então, vamos começar nessa aula, e depois vamos seguir os outros pecados, mas essa aula nós vamos falar sobre a gula. Por quê? Porque ela é porta de entrada para muitos outros pecados. Por vezes, a gula é relativizada. Como assim? Dá aquela ideia assim, mas a gula não é um pecado infantil? Eu não vou confessar que eu tive gula. Vou falar outros pecados, tem pecados mais sérios. Ou não seria assim uma falta leve? Para você ter a ideia do que é a gula e ela se reveste de uma certa infantilidade, mas ela traz algo assim que é a porta de entrada para tantas outras coisas. Nós vamos recorrer aqui às palavras de um outro santo da igreja, São João Clímaco, né? Parceiro aqui desse nosso curso, que vai nos explicar que a gula é chamada de a tirana de todos os mortais. Esse trecho é baseado em um suposto diálogo de São João Clímaco com
o pecado da gula. E aí ele começa esse diálogo com a gula dizendo: fala, ó tirana de todos os mortais, dize quem tu és. E aí a gula ela vai apresentar como que a sua árvore genealógica. Olha que interessante. Também tirado aqui do livro do Padre Paulo, agora na página 43, tá? O meu filho primogênito é o espírito da fornicação. Depois dele, em segundo lugar, vem a dureza de coração, e em terceiro lugar o sono. Depois é de mim que provém o mar dos maus pensamentos, as ondas da imundície, o abismo das impurezas desconhecidas e inomináveis. Minhas filhas são a preguiça, o mexerico, o atrevimento, a chacota, a bufonaria, a contestação, a birra, a desobediência, a insensibilidade, a escravidão, a autossuficiência, a arrogância, o exibicionismo, e depois destas coisas vem a oração impura, os pensamentos agitados. Então, a gula é a porta de entrada porque está associada a uma necessidade comum, a sobrevivência, especificamente a necessidade que o ser humano tem de comida e bebida. Veja, quando a gente lê esse trecho de São João Clímaco, que é tirado, né, do livro Escada para o Paraíso, veja o que a gula traz. Não é só o simples fato de comer demasiado, mas com a gula nós abrimos como que a porteira nós abrimos a caixa de Pandora, né? Nós trazemos para o nosso interior uma gama de pecados, uma gama de vícios que podem fazer com que a nossa alma se torne cada vez mais pesada e o nosso caminho de santidade se torne cada vez mais árduo, cada vez mais difícil. Então, qual que seria o nome técnico aí da gula? Você vai ouvir muito falar sobre gastrimargia. O que é essa palavra, Vinícius? Gastrimargia. Nós vamos dividir, né? Margia é loucura, gastre, né? Vinculado ao estômago. Então, a gastrimargia é a loucura do estômago. Não é simplesmente o excesso de comida. A gente associa muito, né? Gastrimargia, excesso de comida. Não é simplesmente o excesso de comida. Trata-se aqui de uma atitude espiritual doentia, patológica diante dos alimentos. Então, a gastrimargia está associada com uma desordem interior, a relação desordenada, um desejo desordenado pelos alimentos. Vamos fazer uma pausa aqui para entender algo. O alimento em si é um dom de Deus. Deus nos deu a realidade criada. Lembra quando a gente leu lá em Gênesis? Deus concedeu tudo à humanidade para que ela cultivasse a terra, para que ela produzisse frutos, para que ela aurisse de todos os bens criados aquilo que era necessário para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Então, o alimento em si não tem problema. Onde está o problema é quando o ser humano esquece que o alimento ele provém de Deus e não é ele o alimento, o nosso Deus. Então, nessa doença espiritual da gastrimargia, nós tendemos a nos inclinar para um apego a essa criatura e nos esquecemos do Criador. Vou dar um exemplo que Santo Agostinho usa, que o Padre Paulo Ricardo também usa e que eu acho que é conveniente aqui. Uma pessoa que vai dar um presente, um noivo que vai dar um presente para a noiva, compra um anel caríssimo, vai lá e entrega. Este anel é um símbolo do amor que o noivo tem pela noiva. A noiva, ao receber esse anel, ela pode ficar tão vislumbrada com a beleza, com o valor do anel, que ela vai olhar para este símbolo e vai se perder e vai esquecer o que ele simboliza. Ou seja, o anel ele passa a ser o fim, ele não é mais meio, não é mais um sacramental, algo que nos mostra este amor
do noivo, especificamente no caso. Então, é como que a noiva trocasse o amor do noivo pelo anel. Então, a doença, a gastrimargia, é exatamente isso. O apego desordenado à criatura, no caso, os alimentos, aí bebida, comida, e se esquecer do Criador. Então, para a gente já dar aqui uma ajuda, como a gente então pode ter uma relação interessante, uma relação saudável com os alimentos? A oração antes e depois das refeições. Incluir a oração antes e depois das refeições vai nos recordar de que aquele alimento, aquela refeição nos foi dada como um dom e que o seu propósito é nos dar força para cumprir a nossa finalidade. Qual é a finalidade do homem? Conhecer, amar e servir a Deus. O alimento, para nós, nada mais é então do que meio para alcançarmos o nosso fim, qual seja conhecer, amar e servir a Deus. Logo, nós não podemos nos perder naquilo que vem do alimento. Como assim, Vinícius? São João Cassiano, ele vai explicar alguns tipos de gastrimagia, ou seja, a gula ela pode ser destrinchada em 3 outras situações. Quais são elas? A primeira, mais conhecida de todos, né, que é comer em excesso, comer além do que é a minha necessidade. Então a pessoa vai para um rodízio, essa é a clássica, né? A pessoa vai para um rodízio e aí ela pagou um valor X, para ela não sair no prejuízo, ela tem que comer todo o rodízio. Todas as pizzas, se for um rodízio de pizza, né? Todas as pizzas que passam ela tem que comer, ela já está satisfeita, mas ela fica pensando, não, eu paguei tanto, então para alcançar o valor, para ter valido a pena, eu tenho que comer 30 pedaços. No 5º pedaço ela já está cheia, mas ela está lá, mandando alimento para dentro, mandando alimento para dentro. Então, esse é um primeiro, é como se fosse uma primeira extensão da gastrimagia, comer em excesso. Essa é bem conhecida. Agora, as outras duas, elas são mais sutis, mas são muito importantes e dão brechas para muitas coisas. A segunda delas, comer antes da hora. Sabe aquele, vou petiscar, vou pegar só um biscoitinho, só uma bolachinha, vou comer mais uma balinha aqui, vou fazer isso. Vinícius, então quer dizer que comer fora de hora, eu estou, de certa forma, cometendo o pecado da gula? Pode ser que sim. Não estou dizendo da pessoa que ali precisa comer mais espaçado, né, de forma mais frequente, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, ela faz pequenas refeições para não ter problemas de saúde. Não é esse o caso. Eu estou dizendo daquela pessoa que tem a saúde normal, que teria que fazer ali as 4 a 6 refeições, que normalmente na nossa cultura brasileira é aceita, né? Só um parênteses, né? Eu estranhei muito quando eu fui uma vez para os Estados Unidos. Lá eles não têm o costume dos nossos lanches, né? Aquele lanche pela manhã, um lanche pela tarde. Lá é café da manhã, o almoço e a janta, né? E quando eu e a Laila, minha esposa, fomos para lá, a gente ficou, mas cadê, né, os lanches aqui? A gente ficou até numa situação um pouco embaraçosa. Mas questão aqui cultural. E também porque para o nosso organismo, para a nossa dieta que nós seguimos, a gente precisa comer de forma mais parcelada, comer menos, mas ao longo do dia por mais vezes. Sabe aquele biscoitinho recheado, né, que tem na bolsa? Vai ali, come, você não tá passando mal, mas você vai pegar aquele biscoitinho, você sabe, não vou só pegar um biscoitinho, só uma balinha, só uma paçoquita, só não sei o que. Então, isso mostra uma desordem de como você lida com os alimentos. Pode ser um sinal de que você está aí tendo uma relação desordenada com a sua alimentação. E a terceira, é comer de forma muito caprichosa. Essa tem um nome chamado laimargia, ou seja, a loucura da boca. Aquela pessoa que ela não é, o problema dela não é comer em excesso, não é comer fora de hora. Ela precisa de requinte, ela quer sempre comer coisas requintadas. Não basta ser uma comida normal ali, um arroz, um feijão,
né, uma proteína ou algo que supra essa proteína, uma salada, não, tem que ser uma carne que foi criada nos Alpes de não sei o que, com tal coisa. É o requinte pelo requinte. Aqui um parênteses importante. Não é uma crítica a comer bem, a comer com qualidade, mas aqui é a qualidade em excesso, a qualidade desnecessária. É claro que vez ou outra, por uma ocasião especial, a gente quer uma comida mais gostosa, a gente prepara um alimento mais requintado, mas veja, olha que interessante, o que eu falei antes, em ocasiões especiais. Então, aquele alimento é, de certa forma, um sacramental, um sinal visível de uma realidade muito maior. Eu estou fazendo algo especial para mostrar que este dia é importante, é diferente dos outros. Conseguem entender aqui? Então, Vinícius, nossa, eu estou me percebendo, né? A angústia. O nosso intuito aqui com essas aulas não é jogar na sua cara pecados e criar escrúpulos, não é isso. Mas é para que você consiga se analisar, consiga perceber esses movimentos interior e cresça em santidade. Esse é o objetivo do nosso curso. Crescer em santidade. Não é botar pesos desnecessários, não é isso, mas colocar luz para que na luz você cresça e permita que a ação de Deus gere ainda mais frutos na sua vida, tá bem? Quais são então as consequências da gula? Primeira delas, a alegria tola. Já viu quando as pessoas estão ali comendo de forma desordenada, começa risos muito altos, descompassos de atitudes, as pessoas ficam muito escandalosas, espalhafatosas, ficam muito expansivas. Isso pode ser um indício de que aquelas pessoas estão, de certa forma, envolvidas na gastrimagia. Esses dias eu estava no restaurante com a minha esposa e a gente percebeu ali pessoas muito agitadas, um restaurante normal, mas uma alegria que não era uma expressão de uma felicidade verdadeira, mas era só uma euforia, um escândalo, né? Um vulgo escândalo. Sabe quando uma pessoa começa a rir muito alto e gera um mal-estar no ambiente? Não convém para aquele ambiente? É fruto, é consequência da gula. A outra palavra é um pouco mais difícil, escurrilidade ou a palhaçada, atos humilhantes e palavras desonrosas ou depravadas. Aquelas pessoas que falam coisas com teor sexual, toda hora tem uma piada de duplo sentido, toda hora tem falas que são assim desagradáveis de ouvir. Pode ser que essa pessoa ela tem isso aqui também é uma consequência da gastrimagia. Pode ser um indício, pode ser um sinal que está acontecendo. Outra consequência da gula é a impureza. Então tem uma relação muito profunda. Os padres da igreja viram isso, que a gula ela é de certa forma uma porta de entrada para a luxúria. Pessoa que come ou demais, ou fora de hora, ou tem essa laimargia, ela tem uma certa inclinação para ações luxuriosas. Então também tem essa relação. Quanto mais a pessoa vai dando essa saciedade para o corpo, parece que o corpo vai pedindo mais realidades de prazeres. É muito fácil, né? Você tem acesso ali à comida, bebida, depois tudo isso vai gerando um movimento interior que a pessoa vai para outras buscas de satisfação. Uma delas é a sexualidade, aí uma busca de dopamina, né? De um prazer grandioso. Outra consequência, a tagarelice, falar em excesso, de forma supérflua, falar coisas sem sentido ou falar coisas desnecessárias. E a última delas, o embotamento da mente. Uma pessoa que ela está sofrendo com a gastrimagia, ela tem um espírito pesado, sabe? Você já provavelmente deve ter participado de um retiro, e aí na hora do almoço você comeu um pouquinho a mais, e chega 2 horas da tarde e tem aquela palestra, sabe? Aquele sono, aquela dificuldade, meu Deus,
O que está acontecendo? Tem sim, claro, uma batalha espiritual aqui, pode ser isso, ou você acabou de comer e logo em seguida teve o retiro, mas pode ser também que você comeu além do que você precisava. Aqui São José Maria Escrivá, o grande santo da igreja, nos dá uma dica de como combater a gastrimargia. Sempre sair da mesa com um pouco de fome, ou sempre fazer um pequeno sacrifício. Exemplo, eu gosto muito de carne, eu tenho um apreço por carnes, né? Gosto de comer carnes das mais variadas. Tem ali 3 bifes, nossa, está disponível 3 bifes para mim. Não, vou comer um, vou comer meio. Hoje eu nem vou comer bife, né? Sem, claro, fazer uma desfeita para quem tenha feito, tenha preparado o alimento, mas eu vou comer menos do que eu gostaria. Ai, por mim eu comeria os 3 bifes. Não, eu vou comer um bife, eu vou comer menos. Aqui não é a questão não é a quantidade, mas para mim, 2 bifes me deixaria satisfeito, não seria um excesso de comida, me satisfaria. Nesse dia eu vou comer menos até do que seria o necessário para me satisfazer, em prol de uma mortificação, para que o meu corpo entenda que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui uma dica, tá bom? Tá, mas Vinícius, como que a gente então não vai ser presa fácil dessa gastrimargia? Porque parece, eu tinha uma sensação de que era uma coisa, agora você trouxe um aspecto muito maior. Nós vamos ver no próximo vídeo, tendo como auxílio as meditações de Dom Futon Shin. A frase "tenho sede", que segundo Dom Futon Shin é a cura para o vício, para a desordem, para o pecado da gula. Então, espero você no próximo vídeo. Muito obrigado por ficar conosco até o final. Agora sim, se você gostou desse vídeo, eu peço o seu like. Também queria pedir para você para conferir se a sua inscrição no canal está ok e ativar as suas notificações, para você não perder quando lançarmos os próximos vídeos desta e de outras séries que vêm por aí. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.